Olá, eu sou Maurício Quino e este é o podcast da Gayblog, o seu canal de entretenimento e empoderamento. Neste episódio, vamos falar sobre representatividade LGBTQIA+, no cinema, teatro e TV. Eu acho que eu fico muito feliz de poder ter ajudado algumas pessoas a olharem pra mim e dizer, peraí, o cara tá tudo certo, ele é viado, ele tem família, ele tem trabalho, ele parece ser legal, ele tá ali e tá tudo bem, e ele não tem vergonha de falar, então eu posso não ter vergonha de falar também. Eu tenho histórias muito bonitas que eu colecionei dentro do meu Instagram de pessoas que vieram me agradecer. Histórias lindas. Ele é gaúcho, casado com João, pai de Pedro e também é budista e passou pelas principais emissoras do país. Foi ganhador de 3 POC Awards, a premiação do Gayblog que elege instituições e personalidades brasileiras comprometidas com a comunidade LGBTQIA+. O convidado deste episódio é o ator, modelo, influenciador, criador de conteúdo, dramaturgo e fotógrafo Carmo Dalla Vecchia. Gayblog, entretenimento e empoderamento. Carmo, muito obrigado pela sua presença, um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer todo meu, Maurício. Obrigado pelo convite. E neste episódio também temos a honra de contar com a participação do nosso editor-chefe, Vinícius Yamada. Olá, Vini. Olá, Maurício. Obrigado, Carmo. Para começar nossa entrevista, como sempre fazemos aqui, gostaria que você nos falasse os seus pronomes e se autodescrevesse. Meus pronomes são ele, dele. Me autodescrever, eu sou um homem alto, eu tô usando uma calça meio verde, uma camisa preta por baixo, uma camisa de manga longa com misturada de cores, amarelo, preta, branca. O meu cabelo tá crescendo, meu cabelo é bem cacheado, ele tá completamente sem corte, a minha barba também tá crescendo desde janeiro sem cortar, com muitos fios brancos nela, o que me dá uma cara de Dom Pedro I. Sou da cor branca, tenho olhos verdes e sobrancelha grossa e 53 anos de idade, que fazem com que eu tenha algumas marcas que me dão bastante orgulho. Eu acho que é isso. Você se considera um protagonista da sua própria história hoje? Ai, a tristeza maior no mundo eu acho que é você não ser protagonista da sua própria história, você ser protagonista da história dos outros, né? Porque de alguma forma na sua existência você é protagonista, porque é você com você mesmo. Agora você tem que viver uma vida inteira para agradar as pessoas que estão ao seu redor e para executar o que os outros esperam de você e querem de você, deve ser uma vida muito triste. Eu não gostaria de passar por isso nunca. E como a atuação entrou na sua vida? Eu tinha sido modelo, né? Um ex-modelo, na verdade. Eu brinco que eu fui um modelo que não deu certo, e como eu não dei certo como modelo, eu tive que me tornar ator. Porque todas as dificuldades que eu encontrei na minha carreira como modelo, na minha carreira como ator, foram as portas abertas, assim. O que aconteceu foi que eu saí do Rio Grande do Sul, quando eu deveria ter aí uns 18, 19 anos de idade, e vim morar em São Paulo para ser modelo, mas todos os trabalhos que geralmente eu pegava eram comerciais para televisão com texto, então eu acho que a coisa já foi sendo direcionada para ali. E quando eu fui lá no ano de 93, exatamente, 93 eu tinha 23 anos, quando eu já tinha vindo para São Paulo, não tinha dado muito certo como modelo, voltei para o Rio Grande do Sul e aí eu fui para o Rio de Janeiro para trabalhar como ator. Toda a escola que eu fiz, todo o meu trabalho que eu fiz como ator acabou rolando de uma maneira mais tranquila, mais easy, mais fácil na minha vida. Então eu acho que a minha história era essa mesmo. Eu acabei tendo a chance e a oportunidade de me relacionar muito melhor com essa profissão, colhendo as dificuldades, as alegrias de ter vindo de um histórico de modelo, mas muitas dificuldades de me conectar com o que realmente importava na arte da interpretação, que não era completamente diferente do que vinha até aquele momento na minha carreira como modelo. Lá nos anos 2000, você participava da novela infantil Chiquititas e também fez o filme do Sérgio Bianchi, Cronicamente Viável. Você sempre gostou de viver esses mundos distintos, contextos, personagens tão opostos e contraditórios? Eu acho que não tinha a ver com a minha escolha nesse momento da minha vida, não. Tinha a ver muito mais com as coisas que apareciam na minha carreira. Eu acho que às vezes as pessoas têm uma imagem dos atores que elas fazem uma certa fantasia em torno delas. A carreira da ator é uma carreira muito difícil no Brasil. Você tá feliz da vida quando você tem a oportunidade de trabalhar com aquilo que você ambicionou ser, e a nossa realidade não é fácil. Naquele momento eu tinha feito teste para fazer o filme do Sérgio Bianchi e acabei pegando um personagem que não era o principal da história, o Dan Stuba acabou pegando o personagem, mas muito parecido. A gente é muito parecido. Aliás, eu tenho duas pessoas que me confundem muito, que é o Dan, Marcelo Antoni é outro que me confundem bastante, são três, Eduardo Moscovitz.
Eduardo Moscovitz, sempre me confundem com esses três, assim. Uma vez eu fiquei careca, inclusive, por culpa do Marcelo Antoni, porque eu fazia um espetáculo e o diretor cismou que o meu cabelo devia ser curto e liso. Aí eu fui pro salão, a menina passou um negócio no meu cabelo, olhava pra mim e dizia assim, nossa, você é a cara do Marcelo Antoni, né? E eu digo, aham. Seus olhos são iguais aos olhos do Marcelo Antoni, né? Eu digo, aham. E nisso o produto foi ficando no meu cabelo, foi ficando no meu cabelo, foi ficando no meu cabelo. Quando ela resolveu lavar o meu cabelo, deixou tempo demais, eu acho que de tanto tempo que ela ficou encantada lembrando do Marcelo Antoni olhando pro meu rosto, que quando ela foi lavar meu cabelo, metade do meu cabelo caiu junto com o produto. Então uma vez eu encontrei o Marcelo Antoni, eu digo, por sua culpa eu quase fiquei careca. Foi o que aconteceu, mas eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, a gente tava falando do filme do Bianchi. Sérgio que você ia fazer o personagem do Dan que eu Stubba. nunca vou esquecer da minha fala no filme. Cada um entende os fatos do jeito que pode. Agora, se vocês vão ficar aqui, pelo menos tenham a dignidade de assumir a postura de quem oprime, não de quem é oprimido. E engraçado é que, não sei se você sabe disso, quem escreveu esse roteiro também, que foi colaborador desse roteiro, muitos anos antes de eu conhecer, foi meu marido. Ah, se conheceram no filme ou... Não nem conhecia, não sabia quem era, não tinha nada a ver. Eu fui, por coincidência, a gente foi se casar, sei lá, mais de 10 anos depois e, a propósito, ele era um dos caras que tinha escrito esse roteiro junto com o Sérgio Bianchi. E hoje, no meu casamento, de vez em quando tem alguma questão dentro de casa e a gente diverge, eu só olho pra cara dele e digo, cada um entende os fatos do jeito que pode. Ué, eu jogo a própria fala dele na cara dele. É uma brincadeira nossa. É que o Bianchi é muito conhecido pelos diálogos ácidos. Né? Ácidos, e aí é um filme bastante ácido também, é um filme duro, né? É um filme maravilhoso. Você tem alguma lembrança dessa época do filme? E você acha que mudou muito desde então? Digo, no cenário cultural, cinematográfico, tanto de produção quanto pra atuação. Cara, eu nunca fui um cara que tive muita oportunidade no cinema, não. Eu me lembro que na época foi muito gostoso de fazer o filme, ter experimentado isso, depois eu fiz algumas outras coisas no cinema, mas geralmente eu fiz muita novela, né? Esses dias eu tava olhando o número de novelas que eu fiz e é meio absurdo, assim. A cada ano eu fazia uma novela, a cada 2 anos eu fazia uma novela. Eu fiz muita novela na minha vida e eu acho que as pessoas têm um certo preconceito com atores de novela, porque realmente, quando você fica ali trabalhando durante 8 meses, 9 meses no ar com aquele personagem, muito do que tá ali é a própria pessoa, né? E aí, às vezes, talvez seja difícil para um diretor de cinema enxergar você e ver que você talvez possa fazer alguma coisa diferente, porque muito do que tá numa novela é o próprio ator, porque não tem como você dizer que todas as cenas que foram feitas numa novela, considerando o número de cenas que são feitas, foi um trabalho que você meticulosamente pensou na ação que você ia fazer, pensou no que... Muito do que escapa lá e as pessoas acabam enxergando é muito de você mesmo. Então eu acho que quando a gente faz muita novela, talvez a gente como artista, para algumas pessoas, você fica meio lavado. É importante às vezes as pessoas demorarem para ver você de novo, né? Eu fiz muito teatro na minha carreira e muita televisão. A minha carreira, se você olhar, tem tanto o número de teatro que eu fiz com o número de televisão. Quando eu comecei a carreira, eu pensei, todo ator faz teatro. Depois eu fui observando ao longo dos anos, quando eles foram passando, eu vejo, não, tem muitos atores que não transitam nas duas praias, mesmo porque são ofícios quase completamente diferentes, assim, tecnicamente completamente diferentes. No episódio anterior tivemos a participação da cicloativista Thalita Noguchi, que deixou essa pergunta pra você. Oi, Carlos, tudo bom? Como é que é ser um ator global e sair do armário? Sair do armário é fora de moda, né? Muito outra geração, mas pra mim ainda faz algum sentido isso. Eu já queria ter assumido publicamente muito tempo antes de quando eu assumi. Isso já tinha sido uma postura minha na minha vida, porque eu achei que não tinha nada a ganhar continuando, não falando sobre o assunto. Eu não posso dizer que eu menti, porque eu nunca... talvez por isso que quando eu falei, até mesmo antes, as pessoas sempre me respeitaram muito, porque eu não criei uma vida pra mim que não era minha. O que aconteceu é que quando eu senti que a mídia queria exatamente uma informação que eu não queria dar, eu simplesmente fiquei quieto. Eu não dava mais entrevistas, e se eu dava alguma entrevista, era uma entrevista muito pontual a respeito do trabalho que eu estava fazendo. Era simples assim. Mas eu nunca dissimulei, eu criei certas situações. Apesar de já ter encontrado na minha carreira pessoas da mídia que queriam muito fazer meu outing. E são as mesmas pessoas da mídia que hoje levantam todas as bandeiras para as pessoas trans, para os pretos, para os gays, para todo mundo. Essas pessoas,
algumas delas durante o momento queriam muito forçar a fazer um áudio. Eu acho que você não tem o direito de fazer isso com ninguém, cada um sabe da sua história, cada um sabe da sua dor. Mas, pra mim, quando eu decidi falar sobre o assunto, eu não sabia o que ia acontecer depois, né? Não tinha uma rede de proteção, né? Podia acontecer de tudo. Só que a gente tinha acabado de passar por uma pandemia, muitas pessoas queridas tinham ido embora, no meu caso, pessoas próximas. Eu sou praticante budista desde o ano de 97, faz muito tempo. Uma das coisas mais importantes que eu possa ter exercitado e aprendido dentro da minha prática budista é o humanismo, é entender que pra tá bom pra mim tem que dar bom pros outros também, que o universo que tá ao meu redor é um reflexo daquilo que eu carrego dentro de mim. Então, se eu poderia, com a minha representatividade, ter a chance de ajudar outras pessoas a serem mais felizes, a se livrarem dos seus preconceitos, por que não fazer isso e por que eu não vestir a minha própria pele? Na verdade, é muito difícil, eu acho, a gente, quando é gay, abrir os olhos e dizer, não, peraí, esse preconceito não é meu, esse preconceito é seu, toma de volta. Esse eu acho mais difícil. Eu sempre, quando eu vou falar sobre o assunto, eu falo de um tema que, para as pessoas, às vezes, elas não entendem a gravidade do que eu estou dizendo, mas eu acho que a pior coisa que existe dentro do preconceito é quando você não percebe que ele está em você, né? Porque a gente cresceu numa sociedade que estruturalmente falou que a gente estava errado. Em algum lugar aquilo ocupa internamente dentro da gente. E eu percebo que a maioria das pessoas hoje, quando são preconceituosas, elas dão curva no seu preconceito para justificar uma postura preconceituosa, escrota, mas com uma casca de não é isso, você não me entendeu, eu não tenho preconceito, a pessoa diz. Eu digo, como assim você não tem preconceito? Se eu que sou viado e que se assumir sobre isso, eu não sei se eu não tenho até hoje. Talvez a razão principal de eu ter falado sobre a minha sexualidade era justamente me livrar do meu próprio preconceito, livrar de todas as questões que pudessem me envolver, que poderiam fazer eu não ser quem eu era, porque você pode ter uma vida dissimulada na sua vida, você pode ser feliz, talvez você possa ter uma vida tranquila, talvez você possa ter aí seus namorados e não falar com ninguém, ou seus amantes e ser um cara casado com uma mulher, mas não sei, eu resolvi trabalhar com a verdade, eu resolvi ser apenas o que eu era, eu não tava, era só isso, aí resolvi mais do que isso. Resolvi falar sobre o assunto. Acho que algumas pessoas não querem falar sobre o assunto. Eu acho que quando você não quer falar muito no assunto, é porque talvez o preconceito ocupe um lugar maior dentro de você do que você imagina que é. E você vai me dar 30 mil desculpas pra dizer que não é isso. Mas no fundo, quer saber? Eu sou um cara, tenho sorte na vida, né? Eu sou um cara que sou favorecido, sem dúvida nenhuma. Eu tenho a chance de pagar um psicanalista para conversar comigo. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi fazendo psicanálise é que meu psicanalista meio que falava comigo, tipo, mas por que você não vai falar? Eu digo, como assim? Você não entendeu? Eu sou um cara que sou ator, que faço o personagem do cara que beija a menina na novela. Se eu fizer isso, talvez eu não vá mais trabalhar, talvez... Eu tinha 30 mil fantasmas para resolver internamente, para falar sobre essa questão. E talvez a maior aprendizagem que eu tive durante todo o processo de falar sobre isso foi descobrir que o meu maior inimigo era eu mesmo. Sem dúvida nenhuma era eu mesmo. Porque quando você tem certeza que você tá certo, você diz, não, amor, você tá maluco. O doido é você. Eu sou viado, sim, eu tenho orgulho de ser viado. Me intitulo viado da família brasileira, justamente porque eu tenho maior orgulho. Vou pra academia usando uma camiseta escrito bichona e às vezes me divirto olhando a reação das outras pessoas. Não, tá tudo certo. Se foi difícil... Claro que deve ter sido difícil. Eu levei 50 anos para falar sobre isso, é porque foi difícil, mas foi difícil pela conta da ideia dos outros, não por conta da minha. A minha tá tudo certo. Você se define viado da família brasileira em suas redes, né? E dá pra ver as micro-histórias que você conta. E claro, é a sua história, é a sua verdade, né? Pra você, por que você acha que o beijo gay entre homens ainda é um tabu na grande mídia? Porque eu acho que é mais fácil para as pessoas dizerem que elas apoiam atividades que vão contra o preconceito, mas na hora de mostrar isso realmente é que são elas. As pessoas talvez fiquem com medo de perder algum benefício, ou talvez por um próprio preconceito pessoal ou religioso que as envolve. Eu acho que é isso, é um grande tabu. É claro que é um grande tabu, ainda mais vindo de homens que têm uma passabilidade entre o universo heteronormativo. A coisa mais triste que eu vejo, né, a gente não tem personagens gays como eu na dramaturgia. A gente tem personagens, geralmente, eu não vou dizer que são estereotipados, porque existem gays dos mais variados tipos no mundo e todos devem ser respeitados. Então, quando eu falo isso, eu tenho que tomar um cuidado muito grande para não ser preconceituoso com tipos que realmente existem. E eu não tô falando isso indo contra eles. Mas parece que o gay, geralmente, ele só pode aparecer se ele for engraçado, divertido e me fizer rir. Se você for engraçado, se você for divertido, se você me fizer rir, eu permito
que você exista, mas mesmo assim você não vai beijar na boca não, tá? Beijar na boca não pode. E eu acho também que entre as mulheres tem uma aceitação maior. Porque a fantasia do homem, né? Ver duas mulheres juntas se beijando também passa mais perto da fantasia deles. Então até aí tudo bem, tudo pode. Quando botam a boca de um homem com a boca do outro homem, e se eles tiverem cara de macho, eu acho que deve dar muito medo nessas pessoas de pensar, não, peraí, eu sou parecido com ele, será que eu sou? Será que vão achar que eu sou? Talvez dê problema com as esposas que vão olhar pro seu marido, não, mas peraí, esse cara que tá beijando o outro, eu vi o tempo inteiro fazendo galã, e ele, razoavelmente, ele é masculino até na televisão. Será que meu marido é viado também? Eu não sei. Eu acho que assusta as pessoas dessa forma. Deve ser, eu acho que é isso que deve assustar. Eles ficam com medo. E na verdade isso é preconceito. E na verdade não mostrar o beijo não ajuda em nada a nossa comunidade. Só colabora para que exista mais preconceitos. Não me venha com o papo de que a dona de casa não está preparada ainda para isso. Porque se ela não está preparada, cabe a nós ajudarmos a ela estar preparada e não simplesmente tirar o beijo. Eu acho triste as pessoas terem que discutir sobre esse assunto. Eu acho que daqui a pouco, inclusive, daqui a muito pouco tempo, as pessoas vão perceber o quanto elas foram mesquinhas, não colaborando para que o preconceito fosse diminuindo. Em 2022, em uma entrevista concedida aqui ao Gayblog, você comentou: acho uma pena não termos no Brasil personagens gays à altura das nossas histórias. Será que em algum momento teremos a chance de ter um Brokeback Mountain na TV? Você perguntou na época. Eu gostaria que você mesmo respondesse essa pergunta. Não, claro que não. Claro que não. Nós não temos as histórias. Me conte uma, me cite um exemplo. Se você fala de dramaturgia televisão, e desse tipo de dramaturgia que você está me perguntando hoje, estou tentando lembrar aqui. Lembro de alguns personagens assim, lembro de personagens maravilhosamente feitos, como o Marcelo Serrado, meu amigo, que fez o Crow, que é divertidíssima a história dele. Ele é um ator brilhante, excelente, maravilhoso, não tiro mérito nenhum, mas é um personagem que entra dentro dessa postura de que vamos criar o viado para rir. Aí nós temos aquele outro personagem que era o antagonista, né? Também maravilhoso, mas acho que não é representativo muito de histórias como as minhas, assim. Eu tenho tanto amigo que é parecido comigo, eu vejo tanto viado igual a mim por aí. Eu nunca vi uma história de dois homens sem que necessariamente você tenha que falar sobre a questão sexual, sobre ser viado. Podia ser da história de dois homens numa vida com que as questões fossem outras. A gente vê muito isso, né? No preconceito racial, isso já está anos à luz na nossa frente, né? Anos luz na nossa frente quando a gente fala sobre preconceito racial. E que maravilha que estão, não estou falando isso reclamando, muito pelo contrário, que maravilha que eles estão anos na frente, que tá tudo certo, mas nós não chegamos nem aos pés nesse sentido, é uma pena. Nós não temos esse personagem. Isso não sou eu que estou dizendo, não é a minha opinião. Basta você fazer uma pesquisa fácil no Google. Temos esse personagem? Não temos, e quando temos é aquele beijinho escuro, né, escondido atrás de uma tapadeira quase para não agredir a dona de casa, né? Não temos. De certa forma, você também, sim, você produz conteúdo da nossa altura, né? No seu Instagram, a gente tem isso sim. É você que roteiriza, edita, cria esses conteúdos, essas micros histórias e as macros histórias. A gente pode esperar você fazendo um roteiro pro cinema, pra novela? Eu faço quase tudo sozinho. Eu tenho um grande amigo que se tornou grande amigo meu. Como eu tinha conversado com vocês antes, eu faço grandes amigos através da mídia social. Eu fiz já na minha vida grandes amigos que saltaram da mídia social pra minha vida particular. E uma dessas pessoas me ajuda a editar os vídeos. Quem faz tudo sou eu, não existe um câmera, o câmera sou eu mesmo, eu que faço tudo. Geralmente as ideias vêm todas de mim. Ele, como faz isso há muito tempo, me ajuda nisso há muito tempo. Ele começou a dar ideias também e muitas das ideias dele são sensacionais e foram aprovadíssimas e o povo ama, porque ele acabou já entendendo o tipo de coisa que eu faço, então ele consegue... Mas sou geralmente eu que crio, eu que adapto, eu que invento, ou eu que pesquiso para fazer alguma coisa parecida com alguma coisa que já foi feita, ou tento fazer a minha versão daquilo, mexendo um pouco no começo, no fim. Eu acabo consumindo muito o Instagram, e no ato de consumir o Instagram eu vejo o que outras pessoas estão fazendo, aquilo me estimula da ideias, e é algo que eu tive um prazer muito grande de falar. Foi um meio que eu tive uma felicidade muito grande de poder exercitar meu lado de ator e ao mesmo tempo falar sobre um tema que eu acho importante ser falado, que ajuda, eu acho que muitas pessoas a diminuírem o preconceito. Você sabe que inclusive hoje eu acho que eu sou muito mais conhecido através dos meus vídeos que eu faço pelo Instagram do
do que pela minha carreira inteira como ator. Eu sou parado na rua hoje, em todos os lugares que eu vou, por pessoas que vêm me agradecer. Mães, muitas mães que vêm agradecer pela representatividade que eu estou trazendo aos filhos delas. Muitas pessoas que chegam diretamente a mim me agradecendo, dizendo, olha, eu quero te agradecer porque meu pai e minha mãe só me aceitaram por sua causa. Eu já recebi muitas mensagens lindas através do meu Instagram. E você perguntou agora a respeito de se eu já pensei em algo dramatúrgico relacionado a isso. Eu estou fazendo exatamente isso nesse momento. Eu estou escrevendo um espetáculo baseado em cima de relatos de pessoas que eu recebi através do Instagram, que me contaram as histórias delas, misturado com a minha própria história e misturado com poesias do Augusto dos Anjos também. E eu estou exatamente nesse processo de produção disso, porque de uma maneira muito feliz eu acabo juntando o meu trabalho com algo que eu acho que eu tenho um lugar muito potente de falar sobre essas questões. Porque tá em mim, tá no meu corpo, tá na minha voz, no preconceito que eu sofri, tá na clareza hoje que eu tenho para tentar encarar esse assunto de uma maneira que possa trazer a outras pessoas mais sabedoria, mais clareza, mais iluminação, menos sofrimento. Eu acho que eu fico muito feliz de poder ter ajudado algumas pessoas a olharem pra mim e dizer, peraí, o cara tá tudo certo, ele é viado, ele tem família, ele tem trabalho, ele parece ser legal, ele tá ali e tá tudo bem, e ele não tem vergonha de falar, então eu posso não ter vergonha de falar também. Eu tenho histórias muito bonitas que eu colecionei dentro do meu Instagram de pessoas que vieram me agradecer. Histórias lindas. Eu tenho aqui um áudio de um outro podcast, eu queria que você comentasse. Eu tento, através disso, mostrar que existem vários tipos de gays no mundo e que todos devem ser aceitos da forma como eles são. Você tem o que dá mais pinta, você tem o que dá menos pinta, você tem a lésbica, você tem o trans, você tem os assexuais, você tem uma camada de pessoas que pensam a sua sexualidade de uma forma diversa da sua, e seja lá a forma como ela pensa a sua sexualidade, ela deve ser respeitada também. Porque as pessoas, eu acho que talvez isso tenha trazido respeito. As pessoas ficam pensando, viado, vou chamar ele de viado. Mas pra que se ele próprio já disse que ele é viado? Vou ofender um cara que já disse que é viado, chamando ele de viado. Tem que chamar de outra coisa. Sei lá, mau caráter, bandido, feio, velho, sei lá. Mas viado não vai significar uma palavra que... E eu acho que as pessoas têm que entender, porque eu acho que tem um lado triste da nossa comunidade, que dentro da nossa comunidade a gente mesmo tem preconceito com a gente mesmo, né? Gente, as pessoas são diferentes, gente. Existe todos os tipos. Existe o que dá pinta, existe o que não dá pinta, existe o que, sei lá, às vezes o ato de não dar pinta, e talvez essa seja a minha história, seja inclusive uma cicatriz de quem você era. Você sabe que aconteceu uma coisa engraçada comigo depois que eu resolvi falar muito sobre esse assunto? Eu resolvi fazer coisas que eu não fazia antes, como pintar as unhas de vez em quando, como usar saias, e aí eu comecei a comprar vários tipos de saias, e eu gosto de usar isso. É quase que porque durante muito tempo você cresceu e você teve a referência dos outros, ou de que te falaram que era certo, que era errado, e quando você vê na minha idade, uma das coisas mais tristes é que você não sabe quem você é, porque você não teve a chance de experimentar. Então tem às vezes que eu pinto a minha unha do pé inteira de verde. Outras vezes eu pinto de rosa. Outras vezes eu pinto a mão. Aí agora eu tô fazendo peça, não tô podendo pintar nada. Aí eu resolvi ir num lugar ou numa coisa que é mais tradicional. Eu vou lá, festa de aniversário do casamento do meu tio. Eu meto uma saia, eu vou pra festa de aniversário do casamento do seu tio. Você tá fazendo isso pra afrontar? Não, eu tô fazendo isso como um ato de liberdade, até pra eu entender quem eu era e pra mostrar para as pessoas que a gente pode ser diferente. É só isso. Eu tentei ver em mim o que eu tinha, porque eu acho que eu fiquei com o tempo um viado masculino demais. Deixa eu ver o que eu posso daqui dar uma pinta. Tá tudo certo. Acho que a pessoa tem medo da pinta, né? Parece que você vai denotar que você é viado. Mas e se denotar que você é viado? Mas tu não é viado mesmo, gente? Tá errado ser viado? Então qual o problema de você dar pinta? Deixa dar pinta que eu quero, Você sabe que nesse lado tem pessoas que cercam a minha vida, ou que já cercaram a minha vida, e nesse sentido entra o que eu falei sobre o preconceito subreptício. Um preconceito que logo de cara não mostra, mas quando você vai ver tinha uma pessoa que eu gostava muito, eu trabalhava a voz com a pessoa. E aí tava fazendo um musical, aí eu chego pra essa pessoa e digo assim, você acha que essa nota que eu tô dando aqui, ela tá mais aguda? Será que eu tô fazendo isso porque eu sou viado? A pessoa diz, não, é por isso que eu gosto de você. Você não é viado. Você é homossexual, mas quando a gente olha pra você, não dá pra perceber que você é homossexual. Quando ela me falou isso, eu arregalei um olho. Porque quando você vê, você percebe preconceito. A pessoa te diz, você percebe que existe um preconceito gigantesco ali na frente da outra pessoa. Era preconceito
puro que ela estava falando para mim. Ou quando alguém chega para mim e diz assim, você sabe o que é? Ela falou, legal, você tem filho, não sei o que. Mas eu só penso, e no Dia das Mães, como é que vai ser, hein? A pessoa tá botando o preconceito dela pra fora. O Dia das Mães, bom, começando que na escola do meu filho não tem Dia das Mães, tem Dia da Família. Mas isso você tá vendo sobre um ponto de vista, sobre um preconceito, sobre um medo que é seu, não corresponde à história do meu filho nesse mundo, pelo menos não correspondeu até hoje. Ele tem 4 anos e meio, nunca passei por situação nenhuma ao lado dele que fosse embaraçosa, ou que fosse... Vivo numa bolha, não posso negar isso. Claro que eu vivo numa bolha, mas eu poderia já ter sofrido, porque na bolha também existe muita gente que pode ter preconceito, né? O preconceito tá aí, né? Nunca passei por nada por dele, não. Esse preconceito eu acho mais escrotinho. Quando a pessoa olha pra você e diz, não, eu não sou preconceituoso. Mas nas entrelinhas... Menino, nas entrelinhas vem loucuras que dão a curva e que você tem que ter, talvez, os anos que eu tenho de psicanálise e olhar pra pessoa e dizer, você está sendo preconceituoso. Não, eu não sou de jeito nenhum. Minha filha é gay. Sua filha é gay? Me conta essa história. Aí você vai descobrir que por trás da filha gay, esta mulher sofreu muito na vida dela. E que o vizinho chegou pra ela numa reunião de condomínio e disse, tua filha é sapatão! E ela disse, e é por isso que hoje ela tem preconceito com a orientação. E ela diz, não, eu tenho medo, outra que eu detesto, eu tenho medo que meu filho sofra. Geralmente eu tenho medo que meu filho sofra. Você pode estar contando que aí, 70, 80% disso é só preconceito, tá? Eu tenho medo que meu filho sofra. Seu filho, se tiver uma boa estrutura familiar e se for realmente amado dentro de casa, ele vai saber se defender disso muito bem. Ele vai saber se um lugar ele pode ir, se é perigoso, se não é. Ele vai saber disso tudo. O seu filho vai sofrer mais se ele sentir preconceito dentro de casa, um preconceito que não dá o seu nome, porque esse é o pior tipo de preconceito, a mãe que diz que ama, mas tem medo do que pode acontecer lá fora, e na verdade não é isso. Na verdade ela tem preconceito mesmo, porque tá certo, ela cresceu lá no universo que era preconceituoso, em que a avó já era, imagina, no tempo dela era pior do que os dias de hoje, mas só entenda, é preconceito sim, não disfarça ele com eu tenho medo que você sofra. Não é preconceito, a pessoa sofre quando não tem afeto, quando não tem amor, quando não tem carinho, quando não tem cuidado. Criança principalmente sofre desse jeito, não vai sofrer tanto por preconceito assim não. Se tiver um lar forte, vai ser lindo na vida dela, pode ficar tranquilo. Falando sobre paternidade, filhos, ser pai, você tem uma coluna na revista Crescer, né? Como é pra você ocupar este lugar de formador de opinião a partir das suas vivências? Eu acho que é extremamente importante, principalmente para nossa comunidade. Um viado falando e dando opinião sobre desenvolvimento infantil sadio, eu acho que é uma conquista para todos nós. Eu acho que isso é muito importante, é um trabalho que eu levo muito a sério, assim. Eu falo de uma maneira clara sobre experiências que eu já passei com meu filho, e talvez pelo fato de eu ser homem e dentro do universo masculino a gente não é educado para ser mãe ou pai, né? A gente nasce aquela criança ali, geralmente num casamento heterossexual, mas o pai não sabe ali o que vai fazer, porque geralmente é a responsabilidade da mulher, né? Não sabe trocar uma fralda, não sabe dar banho, não sabe falar com a criança sobre abuso, tomar cuidado para que isso não aconteça e já introduzindo, como é que se introduz isso de uma maneira que também vai ser fácil, que não vai traumatizar a criança, como é que vai, enfim, tudo que se refere à educação infantil, a papinha, deu febre, sentiu dorzinha abaixo de joelho. Acabou acontecendo uma coisa muito bonita comigo, que eu quando vou a algum jantar com meu marido, acontece uma coisa engraçada, eu sou a mulher da relação, né, porque quando a gente vai num jantar, eu me grudo com as mulheres, e ele geralmente se gruda com os homens, eles falam de economia, eles falam de história, eu vou lá e começo a falar sobre educação infantil. Às vezes elas ficam me arregalam os olhos pra mim e dizem, como que esse menino sabe disso que eu não sei ainda, né? Eu brinco que eu tenho que ser muito viado pra ter melasma na gravidez. Eu tive melasma de gravidez, né, gente? Quando meu filho nasceu eu tive um melasma no meio da testa, só quem tem melasma é mulher. Ou seja, hormonalmente eu criei alguma coisa no meu corpo que eu fui tão viado que eu desenvolvi um hormônio que geralmente só desenvolve em mulheres, que nem minha irmã que teve filho teve, eu tive durante a gravidez. Eu posso dizer que eu sou um pai muito presente na vida do meu filho, em todos os aspectos. De dar banho, da educação, de dar uma febre, de olhar pra cara dele e dizer, esse menino tá estranho, deixa eu ver se tá com febre. Eu acho que as mulheres, disso que aconteceu talvez, que as pessoas tenham me abraçado tão... Eu acho que as mulheres olham eu falando sobre educação infantil e elas dizem,
Puxa vida, por que meu marido não me ajuda? Puxa vida, por que meu marido não é assim? Puxa vida, por que meu marido não é presente? Por que ele não entende minimamente sobre educação infantil? Por que ele não tem uma relação respeitosa com essa criança? Por que diabo ele acha que toda a responsabilidade de um filho tem que cair em cima de uma mulher? Eu acho que quando as mulheres me olham, elas pensam isso. Eu tenho um fenômeno interessante no meu Instagram, 80% são mulheres. Essas mulheres, quando me seguem, eu acho que talvez por conta desses assuntos, assim, talvez por conta desse universo. E olha que eu sou apimentado, né? Pra uma pessoa que já acessou meu Instagram sabe que vai de A a Z ali, né, menino? Vai eu fazendo comédia com o Kaysar, mais picante, comigo falando bobagem pra caramba, comigo defendendo uma bandeira, comigo falando mal do prefeito de Santa Catarina. Vai de A a Z, porque ele representa ali muito a minha vida, muito a minha história, muito quem eu sou, não tem muita dissimulação ali. Mas eu acho que talvez eu preencha muito nesse universo feminino, delas olharem e dizerem, caramba, que custava meu marido fazer isso? Que custava meu marido dar um banho? Que custava meu marido se preocupar no aniversário do coleguinha e comprar um presente? Porque geralmente o homem é mais burocrático, né? Paga as contas da casa, acabou, né? Acabou, não precisa fazer mais nada, né? Chega em casa, olhou a criança, dá um beijinho, dá o chocolate antes do jantar, atrapalha na hora de comer e foi. E nunca fala sobre essa função paterna, né? Nunca fala minimamente sobre o cuidado de que tem que ter com aquela criança, né? Sobre a educação daquela criança, né? Por isso que eu acho que talvez essa admiração que venham das mulheres, talvez esse fascínio com o veado seja porque o veado tem a sensibilidade mínima que talvez elas desejassem que os maridos tivessem. A gente também deixa uma tarefa para os nossos convidados que passam por aqui, que é fazer uma pergunta pro próximo entrevistado. E no seu caso vai ser o Jeff Ares. Se você estivesse aqui no próximo episódio, qual pergunta você faria para ele? Jeff, você convive num ambiente agora em que se tornou correto levantar todas as pautas, né? Você já sofreu internamente, justamente no meio da moda, que é um lugar que a princípio não deveria existir preconceito, esse tipo de preconceito subreptício que não dá o seu nome, mas que você sentiu que te colocou numa posição, num lugar que você não gostaria de estar? Soubemos que você tem como referência artística e influência também o poeta pré-modernista Augusto dos Anjos. Vês, ninguém assistiu o enterro da tua última quimera, somente a ingratidão, essa pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nessa terra miserável mora entre feras tem a inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende o teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém ainda causa pena a tua chaga, afasta a mão vil que te afaga e escarra nessa boca que te beija. É lindo, né? A mão que afaga é a mesma que apedreja? Ah, claro que é. A mão que afaga é a mesma que apedreja, faz parte da vida. A mão que afaga é a mesma que apedreja, dependendo do momento. E às vezes é bom às vezes você ter pessoas ao seu lado que não vão te apedrejar, mas que vão ser sinceras o suficiente que você vai sentir como um apedrejamento, mas que vão te falar a verdade, que vão te ajudar a crescer. Nem sempre passar a mão na cabeça do seu amigo é a melhor coisa do mundo, né? Eu sou apaixonado por Augusto dos Anjos, talvez porque eu gostar dessa parte da biologia dele, da medicina. Toma, doutor, essa tesoura e corte minha singularíssima pessoa. Que importa a mim que a bicharia roa meu coração depois da morte. Um urubu pousou na minha sorte. Das diatomáceas da lagoa, criptograma, cápsula se esbroa. Eu acho lindo ele, acho lindo demais. Eu quero, esse espetáculo que eu tô fazendo tem poesias dele. Antigamente eu tinha vontade de fazer um espetáculo só com poesias dele, mas aí eu pensava, eu tenho que dar um dicionário para as pessoas, né? Ou eu vou ter que explicar, explicar termo a termo o que é. Mas eu acho lindo. Acho lindo. E você tem algum projeto em vista, Carmo? Eu vou estrear uma peça agora no dia 17. Todo chapéu me lembra você. Direção do Vitor Rocha e texto dele. É um menino tão talentoso que eu vi um espetáculo dele aqui em São Paulo. Eu e outro ator chamado Theo Nogueira também. E a gente tá fazendo esse espetáculo com uma temática LGBT que vai ser feito aqui no Centro da Diversidade, no Teatro da Diversidade, aqui em São Paulo. E a gente estreia no dia 17 de maio. E é uma das primeiras vezes que eu tô tendo a chance e a oportunidade de trazer, dentro de um menino jovem com 26 anos de idade, trazendo uma dramaturgia que contempla homens como eu, coisa rara. Então, só dando esse recado, chamando outras pessoas que puderem assistir. Produção da Viva Cultural, do Leandro Luna também, que é um ator que está produzindo um espetáculo maravilhoso, que eu tenho certeza que as pessoas vão gostar. É um espetáculo lindo.
Carmo, muito obrigado pela sua presença. Foi muito esclarecedor e bonito escutar tua fala, tua experiência, e espero que continue produzindo e criando mais conteúdos para a comunidade LGBTQIA+. Obrigado, Vini. Eu que agradeço, Maurício. E Carmo, muito obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite. Você acabou de ouvir o podcast do Gay Blog, o seu canal de entretenimento e empoderamento. Gay Blog tem o apoio do Scruff, nosso editor-chefe é o Vinícius Yamada. Este episódio conta com a edição de som de Daniel Bayer e foi gravado nos estúdios da agência de podcast.